Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: vá até o fim, persevere. Você tem ido até o fim? Tem pessoas que começam, mas quando chega no meio ou antes do fim ele para. Hoje nós vamos nos aprofundar no conhecimento do livro Daniel, que perseverou até o fim, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Amém? Vamos nos aprofundarmos, fazer um resumo do livro de Daniel. Amado, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 13, o último capítulo, o último versículo do livro diz: e tu vai até o fim, descansarás e te levantarás para a tua sorte no fim dos dias. Uau! No último capítulo, o último versículo de Daniel, ele recebe essa mensagem: e tu vai até o fim, descansarás e te levantarás para a tua sorte no fim dos dias. Amado, em outras palavras, o versículo encoraja Daniel a perseverar em sua fé até o fim da sua vida, prometendo que ele terá descanso e receberá sua recompensa no fim dos tempos, quando ressuscitar. Conforme 1 Tessalonicenses 4,13, onde diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está falando do fim da linha de chegada, de uma luta, de um objetivo, ou fim da vida terrena. Amado, no caso de Daniel, estava falando do fim dos tempos, da morte, e falando também da recompensa, da ressurreição. Portanto, persevere até o fim. Amém? Amado, muitos começam, mas não terminam, não é mesmo? Em várias áreas. Começa e não termina. Isso é porque não tem identidade. Lembra de Jacó? Jacó, para conseguir a primogenitura de Esaú, ele mudou a sua identidade. De Jacó para Esaú. As consequências vieram porque ele mudou o nome e ele teve que fugir. Foi morar com seu tio Labão, teve que trabalhar para conseguir casar com as filhas de Labão, mas um dia ele teve que retornar, reconciliar com seu irmão Esaú. E aí? Antes ele teve que ter encontro com Cristo. Ele teve que ter encontro com Deus. E ali naquele momento que ele teve encontro com Deus em Peniel, Deus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele deu o som do coração e pensamento. Deus sabia o nome de Jacó, mas Deus fez questão de perguntar: qual o seu nome? É como se dissesse: qual o seu nome mesmo? Jacó ou Esaú? E ali Deus falou: a partir de hoje você será chamado Israel, e não mais Jacó nem Esaú. Muitas pessoas têm mudado a sua identidade, não é mesmo? Assim como Jacó mudou. Amado, Daniel teve a identidade e não se contaminou com os manjares da cultura da Babilônia. Daniel foi até o fim. O nome de Daniel, amado, continuou sendo Daniel e não Beltesazar, conforme eles mudaram o nome dele. Na Babilônia, amado, o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. Esse nome da Babilônia, dado pelo chefe dos oficiais do rei Nabucodonosor, tem como significado: Bel, proteja sua vida, ou Bel, proteja o rei. Bel era um dos principais deuses da Babilônia, equivalente a Marduk. Amado, no coração de Daniel, ele continuou sendo Daniel, filho do Deus de Israel, e não Beltesazar. Ele não mudou a identidade dele. Ele não deixou se levar pelos manjares e pela cultura da Babilônia.
Amado, o livro de Daniel, localizado no Antigo Testamento, narra a história de Daniel, um jovem hebreu, levado cativo para a Babilônia, e suas experiências e revelações divinas durante o reinado da Babilônia e Medo-Persa. Foram 4 reinados, 70 anos. E a importância da fidelidade a ele em meio às adversidades. 70 anos ali, sem negar, sem mudar a sua identidade. Ele não se contaminou com a cultura e manjares do rei. Hoje em dia, infelizmente, muitos, deixam se levar, nega sua identidade pelo rei Momo, pelas festas juninas, pelos manjares de Cosme e Damião, não é mesmo? Mas nós vamos conhecer agora os principais pontos do livro de Daniel, com contexto histórico. Como eu falei, o livro de Daniel abrange um período de cerca de 70 anos, desde o cativeiro babilônico até o governo Medo-Persa. Foram 4 impérios. Na época do profeta Daniel, houve diversos governos, principalmente durante o período do cativeiro babilônico e o início do domínio Medo-Persa. Daniel serviu sob os reinados de Nabucodonosor II, do Belsazar, filho de Nabucodonosor, do rei Dário, o Medo-Persa, e Ciro, o persa, sendo promovido a cargos de liderança em cada uma delas sem se contaminar. Todos eles caíram. Daniel não. Ele não perdeu sua identidade. Os reis e governantes, impérios babilônicos. Nabucodonosor II, rei que conquistou Jerusalém e levou Daniel para o cativeiro na Babilônia, onde ele se tornou um importante conselheiro com todos os dons de interpretação e sonhos. Deus abençoou a vida de Daniel de tal maneira que dava revelações de sonhos e depois das profecias futuras. Depois veio o reinado de Belsazar, rei que governou juntamente com Nabonido e presenciou a famosa profecia da escrita na parede do dedo de Deus. Interpretou que o dedo de Deus escreveu na parede em aramaico. A expressão dedo de Deus, amado, escrevendo na parede, refere-se a um episódio bíblico do livro de Daniel, onde uma mão misteriosa aparece e escreve mensagem em aramaico na parte do palácio do rei Belsazar. Essa mensagem, interpretada pelo profeta Daniel, prediz o fim do reinado de Belsazar e a divisão do reino da Babilônia. A interpretação do dedo de Deus na parede se torna um símbolo de intervenção divina e de julgamento de Deus sobre aqueles que desafiam sua autoridade. Belsazar desafiou a autoridade de Deus, zombou com o nome de Deus, pegou os utensílios de ouro sagrados que vieram lá de Israel e fez um banquete cheio de orgias, zombando do Deus de Israel. E o rei Belsazar, mas durante um banquete, profanou os objetos sagrados do templo de Jerusalém, usando-os para brindar seus deuses. Diante dessa afronta a Deus, uma mão apareceu e escreveu na parede da sala de banquete. Ninguém no palácio conseguiu interpretar a escrita até que o profeta Daniel foi chamado e revelou o significado da mensagem. Eu imagino Belsazar mandando chamar Daniel, falando que aconteceu, aquele fato de uma mão vir escrever ali na parede. Imagina Daniel falar, se for o dedo de Deus, coitado de Belsazar. Ele perguntou a Belsazar como foi o sonho, e Belsazar contou como sonho. Imagina Daniel falar, rapaz, a mão de Deus pesou. Esse dedo é o mesmo que escreveu os 10 mandamentos. E se for o que eu estou pensando, a mão de Deus pesou sobre Belsazar. E quando Daniel ouviu ali o nome era aramaico, ninguém sabia ali na Babilônia, mas Daniel sabia, era aramaico. E aí Daniel foi revelar o sonho,
foi revelar a interpretação daquele nome ali para Belsazar. A interpretação foi o seguinte: as palavras escritas na parede foram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí Daniel começou a interpretar. O negócio para você não é nada bom, mas eu vou ter que interpretar. E começou a explicar. Mene, Deus contou os dias do seu reinado. Após o fim, a ele 14 anos apenas foi o reinado de Belsazar. E ali o Mene diz: Deus contou os dias do reinado de Belsazar e pôs fim a ele 14 anos. Tekel, aí ele falou a Belsazar: foi pesado na balança e considerado o insuficiente. Você se tornou insuficiente para Deus. E Deus pesou sobre você. Tekel foi pesado na balança e considerado o suficiente. Parsim, o reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Aí seria entregue ao rei de Dário e de Ciro. Amada, a história do dedo de Deus na parede serve como um alerta sobre a soberania de Deus e as suas consequências de desafiar sua vontade. A mensagem transmitida na parede é um símbolo do julgamento divino, da importância de se viver a obediência de Deus. A história também, amado, destaca a importância de reconhecer a autoridade de Deus e não se deixar levar pela arrogância e pela profanação dos sagrados. Infelizmente, Belsazar deixou-se levar, zombou. E lá na frente aconteceu o império do Medo-Persa, né? Dário, o Medo, rei que sucedeu o Belsazar, nomeou Daniel como um dos 3 principais administradores de seu reinado. Ali Dário reconheceu o Deus de Daniel e consagrou Daniel ali em primeiro lugar na administração do seu reino. Depois veio o Persa, né, comandado por Ciro, rei que conquistou a Babilônia e, de acordo com as profecias, permitiu que os judeus retornassem à sua terra. Depois de 70 anos de cativeiro, Ciro permitiu que os hebreus retornassem para Israel. Amado, o livro de Daniel retrata um período de transição de poder com a ascensão do Império Babilônico e sua queda para os Medo-Persas. Daniel viveu mesmo nesse contexto, servindo diferentes governantes e desempenhando papéis cruciais em cada um de seus reinados, sem perder a sua identidade, sem negar o Deus de Israel. A soberania de Deus, amado, a fidelidade em meio à provação e a esperança escatológica é o confronto entre o bem e o mal, são termos decorrentes do livro de Daniel. A estrutura, o livro pode ser dividido em 2 partes. O primeiro capítulo, de 1 a 6, retrata a história da vida de Daniel e seus amigos, enquanto o segundo capítulo, 7 a 12, apresenta visões de profecias apocalípticas. Daniel depois recebeu os 12 de interpretações, recebeu visões e profecias escatológicas sobre o final dos tempos, assim como o discípulo João. Daniel e seus amigos. O livro destaca, amado, a fé inabalável de Daniel e seus amigos, que se recusaram de se contaminar com a idolatria e a cultura babilônica, demonstrando obediência a Deus, mesmo diante de perseguições, sem mudarem suas identidades. Em nenhum momento eles mudaram suas identidades. Daniel recebeu visões e sonhos que revelam o curso da história, incluindo a ascensão e queda do império e o estabelecimento do reino de Deus. O resumo do livro de Daniel é o seguinte: o livro começa com Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo levados para a Babilônia, mesmo em um ambiente estrangeiro. Eles mantêm sua fidelidade a Deus, recusando-se comer alimentos impuros e adorar a ídolos. O chefe dos eunucos, amado, lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque,
a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego, nome de deuses babilônicos, mas eles não abandonaram o Deus de Israel e nem suas identidades. Tem pessoas que, infelizmente, né, mudam sua identidade, não precisa nem sair da cidade, basta sair do bairro. Às vezes muda de cidade, aí muda sua identidade, muda de país, mas Daniel, seus amigos, José do Egito, mudaram de país, mas não mudaram a sua identidade. Tem pessoas que mudam. Às vezes sai da igreja, muda a sua identidade, no mesmo bairro. Amada, a história da fornalha ardente, capítulo 3, destaca o poder de Deus para proteger aqueles que permanecem fiéis a Ele. Deus, amado, tem a promessa para quem é fiel a Ele, mesmo diante de ameaça de morte. Esse tema enfatiza a importância de permanecer firme em Deus, independente das circunstâncias. Nós temos o exemplo de José do Egito, né? Para chegar a ser governador do Egito. Os problemas que ele passou, foi lançado em um poço, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi preso, mas não mudou a identidade. O capítulo 2, do livro, mostra o sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador e ninguém pode interpretá-lo. E Daniel, com a ajuda de Deus, revela tanto o sonho quanto a sua interpretação. O sonho descreve, amado, uma estátua composta por diferentes materiais representados. Reinos surgiram ao longo da história. A mensagem é clara: todos os reinos humanos eventualmente cairão, mas o reino de Deus, representado por uma pedra, será eterno. Esse tema sublinha a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Babilônia caiu, mas Daniel não caiu, porque ele não mudou a sua identidade. O capítulo 4 mostra o julgamento e a soberania de Deus, né? O capítulo 4 e 5 aborda o julgamento de Deus sobre os reis Nabucodonosor e o seu filho Belsazar. Nabucodonosor, ele é humilhado por sua arrogância e vive como um animal, até reconhecer a soberania de Deus. Ele poderia ali, amado, no primeiro dia já reconhecer a soberania de Deus e se humilhar, mas não. Coração duro, ele persistiu. E ficou como animal por 7 anos. Ele podia ficar apenas um dia ou não ficar. Bastaria apenas reconhecer o poder de Deus, mas não. Ele com coração de duro, continuou ali e ficou como um animal durante 7 anos. Essa experiência, amado, foi uma punição divina por sua arrogância e orgulho. Durante esse período ele perdeu a sanidade, foi expulso da sociedade e viveu como um animal, comendo gramas e sendo molhado pelo orvalho do céu, até que sua sanidade retornasse e ele se humilhou na presença de Deus. Só depois de 7 anos que ele se humilhou na presença de Deus e voltou à normalidade dele. Mas perdeu o seu reinado. Já Belsazar, o filho de Nabucodonosor, sucessor de Nabucodonosor, é condenado por desrespeitar os utensílios sagrados e não reconhecer o poder de Deus. Ele não reconheceu, ele zombou. Esses eventos reforçam o tema de que Deus exalta e humilha conforme sua vontade. Portanto, não se deixe enganar, de Deus não se zombe, pois o homem que semear, isso também se fará. E ali Belsazar zombou com os utensílios, cheio de orgias, e Deus pesou a mão sobre ele. Já o capítulo 6 mostra a oração e a resposta de Deus. No capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões por desobedecer a uma ordem real de orar a Deus. Ele não deixou se levar, ele não teve medo. No entanto, Deus protege e ele sai ileso. Esse episódio, amado, ensina que a oração constante e a confiança em Deus são fundamentais, mesmo diante de perseguições. Daniel estava com aproximadamente 80 anos, quando foi jogado na cova dos leões. Daniel não perdeu a sua identidade. Já estava com idade avançada, 80 anos, e ele foi ali fiel ao Senhor.
não deixou se levar, ele não temeu o decreto do rei. A história também, amado, destaca a importância de permanecer fiel aos princípios de Deus, mesmo quando isso resulta em dificuldades e perigos. Afinal, amado, Daniel estava com aproximadamente 80 anos quando foi lançado na cova dos leões. Daniel estava com 80 anos e mesmo assim continuou firme, sem perder a sua identidade. Provérbios 22:6, o sábio Salomão diz: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, permanecerá. E aqui aconteceu com Daniel, 80 anos ele estava ali fiel, e foi lançado na cova dos leões e saiu dali ileso, porque ele orou ao Senhor, o Senhor deu resposta às orações. O capítulo 7 e 8 fala da ascensão e da queda dos impérios. Aí vem o cumprimento da queda dos impérios, da estátua, lembra da estátua? Daniel tem visões sobre 4 grandes bestas que representam impérios poderosos. A visão mostra com esse império domínio, mas não são derrotados pelo reino de Deus. A visão das bestas, no capítulo 7, e do carneiro e bode, mostra a luta entre forças humanas e divinas. Elas destacam que Deus controla a história e promete que no final seu reino será o único que vencerá o sistema religioso e político. Pode ter certeza disso. O reino de Deus será único na Nova Jerusalém. Então, o capítulo 9 a 12 mostra a visão do fim dos tempos. É uma visão escatológica. Nos últimos capítulos, o livro de Daniel recebe visões detalhadas sobre o futuro, incluindo o fim dos tempos. As profecias revelam a luta entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus, é lógico, Criador de todas as coisas. O capítulo 9 fala sobre as 70 semanas do ano de uma profecia relacionada à vinda do Messias. Já o capítulo 10 e 12 descreve as orações respondidas após o jejum de 21 dias e os conflitos e tribulações que ocorreram antes da vitória de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno, trazendo consolo e esperança para os fiéis. A Nova Jerusalém. O que o livro de Daniel nos ensina, amado? O livro de Daniel nos oferece lições sobre a fidelidade a Deus e confiança em sua soberania e a coragem em situações difíceis. Temos que ser fiéis ao Senhor até o fim, perseverar até o fim. Ao longo da história de Daniel, amado, Daniel e seus amigos enfrentam grandes desafios, como serem levados cativos para uma terra estranha e serem pressionados a abandonar suas crenças. Mesmo assim, eles permaneceram firmes em sua fé, confiando em Deus para ajudá-los e a protegê-los, sem mudar sua identidade. A história de Daniel na cova dos leões mostra como Deus protege aqueles que o seguem, mesmo em momentos de grandes perigos. Pode ter a certeza disso, amado. Aqueles que são fiéis a Deus, Deus o protege. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guarda e nos livra. Pode ter certeza. Livrou Daniel, livrou os amigos dele. A visão de Daniel sobre o reino futuro nos lembra que, apesar da dificuldade do poder dos reinos humanos, o reino de Deus é eterno e será o único a prevalecer. Haverá um reinado único e Jesus irá governar. Amado, além disso, Daniel nos ensina a importância da oração e da dependência de Deus, como visto em sua prática diária de orar. Mesmo quando isso colocou a vida dele em risco. Através do livro de Daniel e do seu exemplo, podemos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Amém? O que nós podemos aprender no livro de Daniel, amado? Primeiro, fidelidade a Deus, mesmo em tempo de adversidades. Confiança na soberania de Deus, que controla todos os reinos. Coragem para seguir os princípios de Deus, mesmo sob pressão. Nós somos pressionados, nós somos perseguidos. Nero perseguiu cristãos. Nero incendiou Roma com tochas humanas. Mas mesmo assim as pessoas perseveraram e cresceram. A importância da oração constante e da independência de Deus, amado, perseverar até o fim. Jesus mandou João escrever às 7 igrejas para perseverarem até o fim. Portanto, persevere até o fim. Quer chegar até o fim? Não mude a sua identidade e nem o Deus de Israel. Lá no livro de Daniel 12, diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Seu nome está escrito no livro da vida? Sua identidade está escrita no livro da vida? Se tiver, amém. Se não tiver, renuncie a si mesmo. Entregue essa vida ao Senhor e manda ele escrever o seu nome no livro da vida. Porque no dia do juízo final, ele pegará esse livro, irá chamar só os que os nomes estiverem escritos no livro da vida e os que perseveraram. Muitos não perseveraram, não serão chamados. Agora, aqueles que perseveraram até o fim, conforme Daniel, seus amigos, José do Egito e tantos outros, no julgamento será chamado o nome da vida. Então, examine, pois, você mesmo, a si mesmo, vê como você está, se seu nome está escrito no livro da vida. Se estiver, amém, persevere. Se não, procure o Senhor. Entregue a sua vida a Ele, confia nele, o mais Ele fará e Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. E agora vamos ouvir um louvor que relata que Deus é o único digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Amém? Vamos ouvir o louvor? Medite nesse louvor. Deus já falou com você com a palavra. Tenho certeza. Então vamos dizer que Ele é digno de receber a glória, a força, a honra e todo o poder. Amém? Vamos louvar, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, te louvo, reconheço que Tu és digno, o único digno de honra, de glória e de todo o poder. Reconheço, Pai, que Tu és o Criador de todas as coisas, que o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas, sobre todos os impérios. Reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário para nos salvar e nos colocarmos no senhorio do Senhor ali, na Nova Jerusalém, sob o controle e o poder do Seu Filho amado Jesus Cristo. Peço, Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para ir de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E se ele não estiver com o nome dele escrito no livro da vida, que ele venha reconhecer e entregar sua vida ao Senhor, para que o nome dele também esteja escrito no livro da vida. O alto preço que foi pago ali não foi só para mim, foi para todos, pela salvação, e de um dia está apenas de um reinado. E o reinado é do Senhor Jesus. Este mundo tenebroso não irá mais pertencer. Será uma nova Jerusalém, com o império do Senhor Jesus, com o reinado do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que Tu fez, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti, toda a honra e toda a glória. Digno ao Senhor de receber a glória, a força, a honra e todo o poder. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. O único digno de receber honra, glória, é o Senhor Jesus. Não há outro. Ele é o único Criador de todas as coisas. Ele é o único que tem domínio sobre todas as coisas. O império dos homens vão acabar, conforme aquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, tronco de prata, corpo de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. O Senhor veio como uma pedra aí, derrubou aquela estátua, caiu, acabou o reinado. Isso irá acontecer. E o Senhor irá arrebatar os seus e levar para a Nova Jerusalém. Portanto, o Senhor te convida a fazer parte do reinado dele. Basta se arrepender
entregar o senhorio dele e mandar escrever no livro da vida o seu nome. Só isso. Já foi pago. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, pagou um alto preço, morrendo na cruz por causa de nós para nos salvar. Mas Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha a pertencer ao reinado de Deus. Então não se deixe te levar, não se deixe ser enganado. Satanás zomba de Deus, mas com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Seja fiel até o fim, não mude sua identidade. Amém? Não mude sua identidade. Seja fiel a Deus até o fim. Se ligue. Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre.